Para compreender esse fenômeno, Rosinha, nós vamos ter que analisar a estrutura da matéria. O que é necessário para se fundir o gelo que estava na panela? É preciso aumentar a energia cinética média das moléculas. Sim, mas você sabe que entre as moléculas existe uma ligação. E quando nós estamos na temperatura de mudança de fase, é necessário energia para quebrar essa ligação entre as moléculas. E esse é o conceito de calor latente. Uma definição de calor latente é justamente essa: a quantidade de calor necessária para fazer uma certa massa M de uma substância, no caso o gelo, mudar de fase sem alterar a sua temperatura. E essa é a sua definição matemática. E como é que a gente fica sabendo o calor latente do gelo, por exemplo? É só consultar essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, ó. Olha só, no caso do gelo, o calor latente de fusão é de 80 calorias por grama. 80 calorias por grama. Sabendo isso e aplicando a fórmula do calor latente, já dá para a gente calcular a quantidade de calor necessário para a fusão de 100 gramas de gelo em 100 mililitros de água. Veja só. Agora, é só aplicar os dados nas equações que a gente já conhece. O calor latente de fusão do gelo é igual à quantidade de calor cedida para o gelo dividida pela massa do gelo. Podemos reescrever de modo que ΔQ seja igual à massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. Como o calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama e a massa do gelo é de 100 gramas, substituímos então na equação de ΔQ, que fica ΔQ é igual a 100 vezes 80, que dá 8.000 calorias. 8.000 calorias! Esse é o cálculo do valor exato da quantidade de energia utilizada na fusão. Mas sabe o que eu percebi? Tem uma parte de energia térmica da água e do gelo que se perde na atmosfera através das paredes da panela. Tanto é que condensa a água por fora da panela. Você viu? Ela fica toda suada. Ou seja, nem todo o calor cedido pela chama do gás é transferido por conjunto água-gelo. Entendeu? Parte dele se perde. Ou seja, esse nosso cálculo que nós estamos fazendo é apenas aproximado. Exatamente, Vicente. Olha, toda medida numa experiência de física tem uma incerteza, ou seja, uma margem de erro. Esse erro pode ser experimental. Por quê? Porque o aparelho de medida não é absolutamente preciso, tá certo? Agora, seria ótimo se a gente tivesse um recipiente que evitasse a troca de calor do que está dentro dele, por exemplo, no caso, o gelo e a água, com o ambiente externo. Aí, outra coisa. O vendedor me garantiu que nesta caixa de isopor aqui, o sorvete vai até a minha casa sem derreter. Isso acontece porque o isopor é um material isolante, ou seja, ele é um mau condutor de calor. Como você já sabe, dois corpos com temperaturas diferentes trocam calor. Agora, se esses corpos estiverem isolados do ambiente à sua volta, eles vão trocar calor apenas entre si, até atingirem o equilíbrio térmico. Esses recipientes que garantem as condições para essa experiência são chamados de calorímetros. Rosinha, a vantagem que nós temos de isolar um sistema num calorímetro como este aqui, Que aliás parece uma garrafa térmica, parece né? mesmo, é que nós podemos calcular a quantidade de energia que é necessária para que uma substância mude de fase ou de estado, ou até qual foi a troca de energia térmica entre duas substâncias sem a interferência do ambiente externo. Tá, então vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos supor que a gente vai misturar 100 gramas de água a 20 graus Celsius com 100 gramas de água a 80 graus Celsius neste calorímetro. Dá para imaginar, dá para calcular a temperatura final da mistura? Como o sistema está isolado do ambiente externo, todo o calor cedido pela água que está a uma temperatura mais alta será recebido pela água que está a uma temperatura mais baixa. Dizendo de outro modo, a quantidade de calor cedida será igual e de sinal contrário à quantidade de calor absorvida. E é desse modo que a gente escreve a conservação de energia. Você já viu em outra aula que esta é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma substância de calor específico C e massa M de uma temperatura inicial TI para uma temperatura final TF. Como quem cede energia térmica é o corpo com maior temperatura, nós podemos escrever do seguinte modo. E
como quem recebe a energia térmica é o corpo de menor temperatura, temos a outra parte da equação. Agora, vamos usar a forma da conservação de energia. Temos então uma equação com uma incógnita, que é a temperatura final, ou seja, a temperatura de equilíbrio térmico. Agora é só fazer os cálculos para se chegar até a temperatura do equilíbrio térmico. Ai, Rosinha, o Ernesto é ótimo. Acabei de falar com ele pelo telefone, ele está se sentindo um grande cientista, porque descobriu que a água e o gelo juntos não mudaram de temperatura até que o gelo derretesse todo. Só que aí a mãe dele chegou, encontrou a cozinha toda bagunçada, aí houve uma mudança de estado dentro da casa e o Ernesto entrou numa fria. Agora, quente mesmo é fazer uma boa revisão disso tudo que você aprendeu, não é? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você constatou que podemos representar a estrutura da matéria como átomos ligados entre si. Viu também que a mudança de estado se dá quando uma substância muda de uma fase para outra. Aprendeu que a temperatura de uma substância que está mudando de fase não varia, pois a maior parte da energia térmica cedida ao corpo é utilizada para quebrar as ligações químicas e não para aumentar a agitação molecular. Viu que calor latente é a quantidade de energia necessária para que uma certa massa de uma substância mude de estado. Conheceu qual é a finalidade do isolamento térmico e dos calorímetros. Finalmente aprendeu que podemos usar a conservação de energia para calcular a temperatura final de equilíbrio térmico entre corpos que foram colocados em contato com diferentes temperaturas. Hoje você viu como através de experiências simples e caseiras é possível estudar física, não é mesmo? Aliás, no seu livro de física existem algumas outras equações que você pode estudar e aprofundar mais ainda tudo o que a gente aprendeu na aula de hoje. Tá certo? Até a próxima! Até mais!